E nesse primeiro dia de palestra, nós chamamos 5 pessoas, 5 representantes, gestores ambientais, um de cada região do Brasil, para que eles possam um pouco reportar as suas experiências na área da gestão ambiental. Cada um dos palestrantes terão 15 minutos para sua apresentação e, ao final da última palestra, nós, então, procederemos um momento de interlocução entre a plateia e os gestores ambientais palestrantes. Então, as perguntas que vocês queiram fazer, vocês podem colocar no chat e daí a gente transfere aqui para os palestrantes. Então, vamos, sem muita delonga, passar para o primeiro palestrante, que é o Silvio Nascimento Ribeiro. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos. Agradecer a todos os organizadores do evento, sendo o primeiro encontro nacional de gestores ambientais. A gente fica muito feliz em estar demonstrando, vamos tentar demonstrar um pouco do nosso trabalho que desenvolvemos há 25 anos aqui em Salvador, Bahia. Bom, eu me formei em 2010, aqui pela Universidade de Salvador, a Unifax, e de lá para cá nós tivemos várias iniciativas, tá? Uma delas aqui no Parque São Bartolomeu, Pirajá, parque onde aconteceu a Batalha do 2 de Julho, a confirmação da Batalha da Independência do Brasil na Bahia. E de 2016 a 2020, nós estamos desenvolvendo o projeto Brigadas de Emergência nas escolas da Bahia e ambientes naturais. Em cima na slide vocês podem ver os dois símbolos das brigadas que nós desenvolvemos com jovens: a Brigada de Emergência, Incêndio, e a Brigada Ambiental. E esse projeto é uma execução do Acer Vivo, e nós temos os parceiros ali, os apoios da Faculdade de Direito. Eu faço parte do grupo de estudo também da Facombinas. Eu estou pós-graduando em Gestão Ambiental e Segurança do Trabalho. Aqui a estrutura do projeto, né? Nós temos coordenações. Esse projeto é desenvolvido na região metropolitana de Salvador, as cidades de Camaçari, o grande polo petroquímico, né? que produz uma riqueza imensa para o país e principalmente para a cidade de Camaçari. Então, nós temos coordenadores tanto em Camaçari quanto em Salvador, onde nós temos mais 3 escolas que desenvolvemos. Por favor. Vou trazer para vocês um pouco sobre como surgiu esse projeto. Então, nós, da área de gestão ambiental, quando eu entrei para a área de educação em 2016, 2011, desculpe, 2011, nós começamos a desenvolver sobre a NR01, que era sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais, e também seu plano de gerenciamento de riscos. E, a partir dali, nós percebemos que os ambientes, não só indústria, empresas, mas também os ambientes escolares precisavam desse gerenciamento de riscos devido ao alto índice de doenças, né, cometidas aos profissionais da educação também, como também seus colaboradores. Nós também começamos a desenvolver essa parte da metodologia, em que, com nossa expertise, né, eu fui aluno de Paulo Freire, aqui em Salvador, no Projeto Axé. Nós reformulamos toda a nossa metodologia a partir dali, em 1996. E também bebi um pouco do conhecimento de Milton Santos, grande geógrafo, né? Nós também um pouco de Anísio Teixeira, porque eu estou contando essas histórias, porque foram bases importantes que nos deram a diretriz
para a metodologia. Então, um pouco de Anísio Teixeira, que fez uma revolução na educação no Brasil. Por final, né, nós inserimos aí nessa metodologia um pouco da nossa experiência profissional, nossa atuação no movimento, tanto social quanto também ambiental. Por fim, ali, o último, nós conseguimos consolidar todo esse trabalho dentro da escola com a metodologia ativa em que esses jovens estudantes eles puderam ter oportunidade de trabalhar sua autonomia na elaboração e no fazer, a questão prática mesmo dentro da escola, que era o mais requisitado. Por favor. Então, surge a partir do diagnóstico ambiental, já que a disciplina que eu lecionava era aspectos ambientais, controle ambiental, gestão administrativa de empresas. Então, eu tenho na minha matriz de formação um leque de disciplinas que me dava toda essa experiência de lecionar e também das experiências do movimento social e ambiental. Então, essas brigadas elas surgem a partir essa brigada surge a partir do diagnóstico que é feito dentro do ambiente escolar e os jovens propõem a partir dos materiais que a gente apresentava e um deles de grande impacto do Carlos Che, um mestre em educação pela UNEB, e ele trazia para aquela região de Camaçari 3 itens importantes para tomada de decisão caso acontecesse grande acidente dentro do polo petroquímico. Então, ele percebeu, na pesquisa que ele fez, que o Corpo de Bombeiros não tinha equipamentos suficientes de EPIs para a população e nem as prefeituras, as cidades do entorno. Não tinha um plano de abandono de área que era muito importante da evacuação daquelas pessoas, daquelas cidades ali do entorno do polo. Não se tinha também todo um plano de contingência de treinamento para a população e as entidades ali daquela região para esse trabalho também de treinar as pessoas para saberem agir no momento certo. Então, esses jovens eles começaram a perceber os impactos que a indústria ali provocava no entorno daquelas cidades. E hoje nós percebemos que tem determinadas comunidades, como Areias, em Arembepe, que tem um alto índice de câncer. Uma cidade chamada Passé, a poluição do ar contamina os ecossistemas e também atinge as crianças com doenças pulmonares, principalmente as crianças. E nós descobrimos também sobre a quantidade de acidentes eram provocados ali no polo e a gente trabalhou com uma plataforma chamada Smart Lab, em que os jovens faziam essa comparação entre um acidente que aconteceu em Camaçari e outra cidade do país, como Cubatão. E ele percebia essa mensuração que era feita, né, a quantidade de trabalhadores acidentados, quantos estavam encostados no INSS. Então, eles tiveram uma visão através dessa ferramenta e desses instrumentos de conhecimento para a criação dessas brigadas. Então, a brigada da escola, hoje, de tempo integral, José de Freitas Mascarenhas, ou seja, hoje Mascarenhas de Camaçari, né? Eles tiveram toda essa experiência e foi a primeira brigada a ser criada. Hoje nós temos na escola mais de 100 jovens envolvidos na brigada e eles fazem todo um treinamento interno na escola com esses funcionários, com alguns funcionários e professores já tiveram palestras. Nós já também passamos dos muros da escola para também auxiliar outra escola de profissional, que era o CETEP, lá de Dias Dávila, onde é a cidade das águas, né, onde produz e embalam água. Então, nós já tivemos essa experiência de saída da escola. Então, as experiências em relação à escola, nós estamos tendo sucesso a partir dela. E foi assim que a gente chegou nas outras 3 escolas. Por favor. Então, aqui foi o marco, né?
ali a gente veste, faz com que a diretora reconheça o projeto e veste a camisa da brigada. Aqueles ali são os técnicos praticamente de segurança do trabalho e outras áreas que eles também escolheram para a sua formação. Tem um outro momento, um momento de treinamento ali, né, desses jovens no centro de abastecimento em Camaçari, com a brigada de apoio que sempre nos oferece determinados momentos interessantes para essa formação, lá de Simões Filho. Quero informar que todos esses trabalhos, os alunos, eles são os protagonistas, né, de todo o trabalho, tá? Então, eles reconhecem, a gente reconhece esse protagonismo e eles estão inseridos também no projeto. Por favor. Aí já vem a outra brigada do Anísio Teixeira, onde também eu leciono, e nós temos um grupo hoje de mais de 25 brigadistas, e nessa escola nós tivemos uma experiência muito boa, porque nós temos uma parceria com o Fórum Mate, que nos abriu uma porta imensa com o TRT, a Quinta Região do Trabalho, e a Secretaria de Educação, ao lado profissional também. A Suprote, agradecer, né, aqui essas parcerias. Nós temos esse fórum, inclusive amanhã nós vamos ter a reunião do Fórum Mate para discutir sobre essa questão da saúde, né? Todas as instituições estão ali para levar todo o trabalho que é feito. Mas no Anísio Teixeira, o nosso patrono da educação também, como Paulo Freire, lá nós desenvolvemos todo um trabalho e nessa formação desses jovens, que aconteceu em dezembro do ano passado, nós tivemos uma palestra da juíza do trabalho sobre o programa Trabalho Seguro. Então, esse programa traz as informações para os jovens que serão futuros trabalhadores nesse polo petroquímico e em diversas outras áreas, o conhecimento que eles devem ter, a proteção que eles devem ter em relação à atividade que ele vai desenvolver. Então, nós estamos construindo essa nova juventude com um novo pensar e quero dizer também que a brigada é masculina, feminina, né? Tem vários outros segmentos, né, na brigada. A gente está tentando atingir também o público LGBTQIAPN+. Então, é uma brigada bem eclética, bem aberta para a participação desses jovens. E nós condecoramos esses jovens nesse dia com a doutora Dilza, doutora Dilza, né, do 5º TRT, e ela ficou assim, super feliz, né, em ver jovens daquela idade. Eles são do primeiro ano, eles seguem até o terceiro ano, a gente acompanha esses jovens nessa formação, e lá no terceiro ano ele vai ter a oportunidade de ingressar também no projeto, na instituição, também seguir sua vida profissional e voltar ao projeto para dar sua contribuição na formação de novos jovens, né, na própria escola. Por favor. Então, aí a palestra do dia da doutora Dilza Cristina, né, sobre o programa Trabalho Seguro. Ao lado da foto dela está a nossa diretora Verônica Lisboa, que está dando o maior apoio à continuidade do projeto. Nós ficamos muito felizes quando a gente encontra um ambiente que é importante assim para o desenvolvimento da educação. Agradecer também a coordenação pedagógica da escola, a pessoa de Lívia Bastos, que praticamente coordena também um determinado turno, a Anitta, e a outra coordenadora aqui que me faltou o nome. Mas eu queria agradecer essas coordenadoras dessas escolas que abrem esse processo para a discussão desse trabalho. Por favor, próximo. E ali está, né, todo o trabalho sendo apresentado, e ali a condecoração feita pela doutora Dilza Cristina, aquela equipe abaixo, na foto da direita, sou eu com a equipe, né, 2 estudantes do curso do ProEja à noite, que é o Vitor, que é a Geisiane, que estão com a camisa vermelha da brigada, a coordenadora Joanita e a doutora e a professora Larissa, que vocês vão ver que ela ensina nessa escola e também está dando o apoio ao projeto na próxima escola. Por favor.
ali o momento também dos jovens na sala, tá? Então, aqui é a Escola Dias Dávila, onde nós tivemos uma intervenção de sensibilização dos jovens nesse dia, como eu falei lá na primeira escola, em que os jovens foram, né, e fizeram toda uma apresentação sensibilizando os jovens dessa outra escola. Então, por favor, passa. Ali são os momentos. É importante o papel de interação entre as escolas, o intercâmbio de conhecimento entre os jovens, o desenvolvimento entre os educadores, né, em relação a essa prática, essa praxis, né, que é realizada, e a possibilidade de criações de publicações, de livros, de vídeos, uma série de outros materiais que possa ser divulgado também todo o projeto. Por favor. E aqui a última escola, que é a Escola Carlos Santana de Menezes, agradecer ao professor Luiz, o diretor da escola, que abriu inicialmente todo o trabalho para que a gente pudesse abrir o espaço para que a gente pudesse desenvolver todo o trabalho com a professora Larissa Sá e também hoje a professora Patrícia, que assumiu a direção. Lá nessa escola, nós também temos um trabalho feito com jovens do PROEJA, né, que são jovens que já concluíram o ensino médio e estão voltando à escola para uma nova formação. Eles escolheram a segurança do trabalho e nós realizamos também todo o treinamento que foi o conhecimento do espaço, que é o diagnóstico feito, o reconhecimento desse espaço, a construção da planta do espaço para ele ter a noção desse espaço, posteriormente a implantação, o treinamento de primeiros socorros. E aí, gente, eu quero citar uma coisa muito importante, porque a solidariedade entre os jovens passa a acontecer e eles passam a perceber, ter mais carinho com os outros, principalmente com aqueles jovens que têm alguma comorbidade. Cadastrado esses jovens através de uma ficha, e esses outros têm suas carteirinhas, que são a identificação dentro da escola, como também a camisa, como também o bottom, e eles têm um espaço dentro da escola, que é a coordenação do curso de segurança do trabalho, em que eles são, digamos assim, acionados em caso de algum tipo de emergência. Mas quero também trazer para vocês um ponto importante, por que todo esse projeto foi criado. Nós, quando começamos em 2016, nós começamos a discutir a ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Pronto, vou encerrar. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E esses jovens, eles fizeram uma carta para o futuro, em que eles queriam realizar uma profissão no futuro e trabalhar também no dia a dia aquele item do desenvolvimento sustentável, que são 17 itens. Então, a partir daí, eles escreveram cartas e, em 2030, nessas escolas, nós vamos abrir essa carta, mas a produção em que também nós vamos lançar é a produção de um livro, o livro presente com cartas para o futuro. Então, eu encerro aqui a nossa iniciativa na relação da gestão, né, nos ambientes de escola e nos ambientes do entorno, que são as áreas naturais de Salvador, em que também precisa de bastante atenção, inclusive dizer que hoje foi o início da Conferência Estadual de Meio Ambiente, e ali as fotos, as meninas que participaram das oficinas e a palestra da gente à noite, e é isso, eu encerro a palestra. Eu agradeço a oportunidade pelas instituições que estão organizando o evento. Eu acho que é um caminho muito importante para que a gente possa discutir e reconhecer o papel do gestor ambiental dentro das cidades e a importância dos seus trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Bem interessante a sua abordagem. Vamos agora para a fala do Raimundo Júnior. Eu só vou mudar a tela aqui. Pronto, Raimundo. Pode iniciar? Claro. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite pela participação aqui do primeiro Encontro Nacional de Gestores Ambientais. Tenho muito orgulho em ser gestor ambiental, né?
E o meu assunto eu vou falar sobre mudanças climáticas, passar um pouco sobre esse assunto e seus impactos no Brasil e no Rio de Janeiro, no estado, na cidade, né? E tentar falar o mais simples possível, que a gente pode ter um público mais leigo no assunto. E hoje em dia, do ano passado para cá, né, tem acontecido vários contratempos aí relacionados ao clima. Então, é um assunto que está muito em alta, seja na internet, seja na rua, no cotidiano das pessoas. E eu espero esclarecer para quem tiver alguma dúvida, né? A gente está depois respondendo. E vamos lá. Primeiramente, gostaria de me apresentar, né? Eu sou Raimundo Nonato Costa Lima Júnior, sou técnico em meio ambiente de formação primária, né? Primeiro curso que eu fiz. Depois me formei em gestão ambiental pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. E um ano após a formação, eu ingressei no mestrado em engenharia ambiental no Instituto Federal Fluminense. Fiz no campus Macaé e lá em Campos dos Goitacazes também eu estudei algumas matérias lá, né? E o Oi, tá bom, vou abrir. E quanto e lá no projeto do mestrado, eu pesquisei sobre a emissão atmosférica de lixões, né? Aí achei um lixão abandonado lá em Cabo Frio, e a partir dali eu fui me inteirando mais dentro do assunto, especializando. Trabalhei com construções sustentáveis aqui na construção civil, na cidade do Rio de Janeiro, ali no Porto Maravilha, e também fiz consultoria ambiental. Estava trabalhando como supervisor ambiental na BR-116, de São Paulo até Curitiba. Vamos lá para o assunto, pode passar. Então, sobre as mudanças climáticas, né, segundo o IPCC, as mudanças climáticas são um dos principais desafios globais aqui no século XXI. O Brasil e o Rio de Janeiro não estão imunes a essa mudança. E dentro desse cenário, a gente tem que explicar para as pessoas que clima é diferente de tempo, onde a definição de clima, segundo o IPCC também de 2024, né, é uma sucessão habitual dos tipos de tempo num determinado local de superfície terrestre. E tempo é um conjunto de valores que, num dado momento, em um certo lugar, caracterizam o estado atmosférico naquele local. Então, o tempo pode mudar ao longo do dia, ele pode mudar diversas vezes, ainda mais num país tropical como o nosso. Pode passar. Então, o que são mudanças climáticas? As mudanças climáticas são alterações no clima global causada por atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Dentro desse cenário, aqui no gráfico à direita do slide, tem uma representação do aumento de temperatura ao longo do tempo, desde as primeiras medições de 1880 até o ano 2000. E a gente pode ver claramente um aumento, uma tendência à elevação nessa temperatura, principalmente a partir dos anos 60, 70. E na esquerda, esses gráficos estão relacionados à primeira parte da minha pesquisa que eu fiz lá no Norte Fluminense. Eu comparei as temperaturas máximas e mínimas de 1985 até 2015, né? 30 anos de dados, de 3 cidades diferentes: Campos dos Goitacazes, Resende e a cidade do Rio de Janeiro, né? Porque são as 3 áreas com maior índice de urbanização no estado. Então, ao longo desses 30 anos, a gente comparou, né? Os resultados foi uma pesquisa bibliográfica, né? E podemos notar que as temperaturas máximas estão mais à esquerda do gráfico.
e as mínimas são mais à direita. A gente olha as três, comparação das três cidades. O primeiro gráfico de cima, na primeira linha de cima, é Campos, o do meio é Resende e a última de baixo, a cidade do Rio de Janeiro. A gente sempre analisa todas elas, sejam as máximas ou as mínimas, estão com tendência de alta, né? E na cidade do Rio de Janeiro, que é a última linha de gráfico, a gente nota uma ausência de dados durante bastante tempo, né? Isso, os dados eu achei no inventário do estado do Rio de Janeiro de 2015, que é o mais atualizado que tem, assim, para efeito de pesquisa, né? Pode passar. E dentro desse cenário, né, os efeitos da mudança climática no Brasil são secas severas e, em contrapartida, em outros locais pode ter inundações severas, como a gente viu no Rio Grande do Sul ano passado, perda de biodiversidade por causa do desmatamento. O desmatamento também causa emissões de gás de efeito estufa, né, que a mata ela se decompõe, gera metano e outros gases, né? Aí também vai ocorrer alteração no padrão de chuva ao longo do Brasil inteiro, e isso causa um dano severo à agricultura, né, um prejuízo à agricultura, tanto ao agronegócio quanto à agricultura familiar, que é a que mais está voltada para o mercado interno brasileiro, né? Então, todo esse tipo de precaução é muito importante o governo brasileiro, através do governo federal, ficar atento e combater, né? Tipo de acontecimento que já vem se arrastando desde a década de 60 para os dias atuais, né? Pode passar. E os impactos dessas mudanças no estado do Rio de Janeiro? Elas afetam o Rio de Janeiro de várias maneiras, incluindo inundações e erosão costeira, alterações no padrão de chuva, né? Aumento da temperatura, ocasionando, após 4 dias seguidos, ondas de calor, né? E também, como a gente viu entre o fim do ano e o início desse ano, falta de água para a população, né? Perante a concessionária de água, né? Para combater essas emissões, né, foram criados ao longo desde a década de 80 para cá vários tipos de ações certificadoras, né, para melhorar o ar, melhorar o processo produtivo, seja na construção civil como na indústria, né. A gente tem as principais certificações ambientais, mercadologicamente falando. O sistema LEED, que é de construções sustentáveis, foi criado nos Estados Unidos da América. O Aqua, que é sobre o controle e qualidade de água. O Procel Edifica, que cuida da eficiência energética na rede elétrica. Temos o BREEAM, o selo azul da Caixa, que também promove construções sustentáveis. E o GHG Protocol, que você faz o inventário de uma indústria, seja ela petrolífera, mineradora ou madeireira, você faz o inventário dessas emissões, certifica e publica esse inventário. Aí isso gera créditos para você, seja na Bolsa de Valores ou aumenta o seu valor de mercado junto a investidores, né? No mercado de ações. Então, está diretamente ligado essas certificações ao mercado, né? Hoje em dia também temos atualizado os conceitos de ESG, eles estão casando, né? Ou se equivalendo aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, tudo isso vai encaminhando para uma economia mais sustentável. A gente sabe que existem muitos atrasos aí, muitos problemas, né? Principalmente em países em desenvolvimento, mas perto do que tínhamos há 30 anos atrás, ou 20, mais perto, assim, já temos vários mecanismos de controle para essas emissões, né? Pode passar. E para quem não conhece, né, quem é fora do assunto, né,
Eu destaquei os principais gases de efeito estufa, né? Mas são outros também, são vários. Mas esses 5 são os principais aqui. O metano, ele é emitido pela atividade agropecuária, né? Mas também não só por isso, os lixões também emitem metano. Aterro sanitário emitindo metano, tem uma série de locais que naturalmente ou antropicamente falando emite metano, não está restrito à agropecuária. Desmatamento também, óxido nitroso, né, que ele tem um potencial 265 vezes maior que o dióxido de carbono, que é o CO2, gases fluorados, né, que são gases artificiais utilizados na indústria, como HF6, PF6 e hexafluoreto de enxofre, né? E vapor d'água, que é o que tem mais abundância, o vapor d'água, né, H2O, ele também é considerado um gás de efeito estufa. Lembrando que o gás de efeito estufa sempre existiu, só que com a poluição antrópica, né, causada pela humanidade, ao longo da Revolução Industrial para frente, então ela está potencializando esse efeito estufa que é natural e crucial para ter vida no planeta, entendeu? O planeta está aquecendo de uma forma, tipo, em 200 anos, que provavelmente aconteceria em milênios. Então, essa é a preocupação, né? Pode passar. E o Brasil no cenário global? O Brasil está participando do Acordo de Paris, né? Como todos sabem, ele retificou a meta e enviou para a ONU uma nova meta, né? Estamos também dentro da COP29, que vai ser realizada em Belém do Pará, né, no final do ano. E o Brasil se comprometeu a reduzir a emissão em até 67%, né? Claro que isso depende de uma série de políticas públicas serem bem implementadas, né? O Brasil também participa do Plano Clima, que é uma ferramenta que guiará nossas ações até 2035, né? E também outras medidas, como tem um plano de transição energética e o plano Safra, com incentivo à produção agrícola sustentável, né? E também tem uma das metas é reduzir o desmatamento, que também evita a emissão desses gases de efeito estufa, né? Pode passar. Pode ir adiante. É o último? É o último. É o último? Isso. E também o Rio de Janeiro ele lançou um plano de ações climáticas, só que é um plano que ainda não está sendo implementado, né? Segundo a prefeitura, vai ser implementado a partir de 2030, mas aí a gente está falando de uma ação local e só a cidade do Rio de Janeiro se implementar só ali e o resto do município estaduais não entrarem dentro desse pacto, não vai adiantar muita coisa, porque ninguém faz nada sozinho. A gente está sempre que observar nossos parceiros, fazer todo um cinturão de boas práticas sustentáveis para poder causar algum efeito ou retardar o efeito do risco que estamos correndo quando estamos num cenário perigoso de aumento de temperatura. Já foi 1,5 graus, agora estão querendo que não chegue, né? As metas são para que não passe de 2 graus. Então, já um cenário de alerta vermelho máximo. Então, dentro desse cenário, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Qualquer dúvida, podem me perguntar dentro desse assunto. Eu estou disposto a responder. E, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Me sinto honrado de estar aqui presente. Desculpa a simplicidade, a humildade aqui da minha apresentação, mas é o que eu posso fazer de contribuição nesse momento tão pertinente para todos nós gestores ambientais. A gente que agradece, Raimundo. Muito obrigado aí pela sua palestra. Evandro, você queria falar um pouquinho sobre o chat? Obrigado, Raimundo, pela palestra. Só enfatizando aqui, pessoal, uma coisa bem bacana, né? Então, o pessoal que está assistindo o evento aqui tem gente de Roraima, Amapá, Amazonas, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul,
Alagoas, São Paulo, Tocantins, Recife, Mato Grosso do Sul. Então, vários estados aí estão assistindo, muito legal, tá? E para o pessoal do chat, vão deixando as perguntas, eu já estou anotando. E também eu vou disponibilizar 2 links, um é do Instagram da Anageia e o outro é um link de grupo do WhatsApp, de WhatsApp dos gestores ambientais, tá? É isso aí, Paulo, era isso. Obrigado, Evandro, aí pelas dicas e pelas falas. Passamos agora para o terceiro palestrante, que é o Felipe Krutmacher. 15 minutos aí para a sua apresentação. Consegue compartilhar? Boa noite. Eu agradeço pela chance de apresentar um pouco do que eu sou, do que eu fui e do que eu serei em termos de profissão nessa palestra. E basicamente é isso. Vamos começar? Bom, meu nome é Felipe Emílio Gressmacher. Eu sou formado em gestão ambiental, especialista em educação ambiental e marketing verde. Como eu consegui encontrar o meu caminho profissional? Eu usei uma ferramenta japonesa chamada Mandala Ikigai. Essa ferramenta me permitiu ampliar meu autoconhecimento e assim, a partir disso, eu consegui combinar as minhas habilidades com o mercado. A Mandala Ikigai é composta por 4 perguntas, que instigam a reflexão e que movem a pessoa à ação, na busca por um autoconhecimento. Essas perguntas são: o que eu amo fazer, o que posso fazer bem, o que o mundo precisa, o que posso ser pago para fazer. Essas 4 perguntas constituem a Mandala Ikigai e que estimulam que a pessoa amplie o seu autoconhecimento e consiga encontrar a sua missão numa profissão. No meu caso, essas perguntas que eu respondi ficaram assim: o que eu amo fazer? Estudar educação ambiental, escrever, marketing e, inclusive, eu escrevi um livro de ficção científica intitulado O Relato de um Ciborgue, no qual eu narro a minha jornada enquanto pessoa autista. O que posso fazer bem? É a segunda pergunta da Mandala. Eu divulgo conteúdo para redes sociais sobre educação ambiental e represento os interesses da Anageia e da classe da gestão ambiental. Eu crio textos para o blog da Anageia e eu uso minha paixão pela escrita para educar o mercado sobre a importância da gestão ambiental. A terceira pergunta da Mandala é: o que posso ser pago para fazer? Eu ainda estou em fase de amadurecimento das minhas habilidades enquanto especialista em marketing verde e gestor ambiental. Por enquanto, por hora, eu ainda faço trabalho voluntário na Anageia. E, além desse voluntariado, eu trabalho como CLT na ACID Brasil e na PERT Digital, que são instituições que militam em defesa da pessoa com deficiência. Eu também atuo como diretor de produção textual da Diver Inova, que é uma startup que apoia empresas a selecionar candidatos com deficiência. Então, o meu diferencial é combinar marketing verde, gestão ambiental e inclusão social. Essa aqui é a 4ª pergunta da Mandala Ikigai. O que o mundo precisa? Quais são as demandas do mundo?
o mercado precisa de um conteúdo altamente engajante que estimule a reflexão sobre o nosso estilo de vida, a importância da gestão ambiental e o nosso posicionamento enquanto gestores. E aqui vem uma pergunta extra. Qual que é o meu sonho? Eu tenho 2 sonhos. Eu quero apoiar docentes a ensinar conteúdo de gestão ambiental através de contos de ficção científica, para tornar o aprendizado ainda mais dinâmico. E o meu segundo sonho é apoiar discentes, aliás, a descobrir um propósito usando a Mandala Ikigai. Então, estudantes de gestão ambiental passariam pelo mesmo processo que eu, usando a Mandala para descobrir um propósito profissional dentro do mercado de gestão ambiental. Basicamente é isso. Essa foi a minha jornada até aqui, como gestor ambiental, especialista em marketing verde. Aqui são os meus contatos e eu me sinto honrado em fazer parte disso. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, pelas suas contribuições aí, por ter explicado toda a sua trajetória aí. É bem interessante. Vamos passar para o próximo palestrante, é o Nereil Pires. Gente, boa noite. Consegue visualizar minha apresentação? Tranquilo, né? Conseguimos, só minimiza essa tela. Isso, agora. Beleza. Posso ir? Pode continuar. Perfeito, obrigado. Primeiramente, agradecer aqui na pessoa do Evandro por fazer o convite para mim, né? Eu sou Neiriel, sou indígena do povo Terena e também sou graduando em gestão ambiental pela Universidade Federal da Grande Dourados, né, a UFGD. Mas diante disso, antes da graduação, já tenho atuado dentro da área de gestão ambiental. E aqui vou trazer um pouco do cenário da gestão ambiental relacionado aos territórios indígenas no âmbito do Brasil. Depois eu vou afunilar um pouco para iniciativas de base comunitária relacionado à gestão ambiental. Primeiro, para a gente abordar o contexto da gestão ambiental dentro dos territórios indígenas, a gente precisa falar de um decreto que é muito importante e que foi construído com ampla participação dos povos indígenas, né, que é o decreto 7.747, de 15 de julho de 2012. Esse decreto trata da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas, né? Então, como citei, é uma política que foi construída pelo movimento indígena, com um amplo protagonismo dos povos indígenas. E aí, diante disso, existem 2 importantes ferramentas para execução e implementação dessa política, né, que são o etnomapeamento e o etnozoneamento dos territórios indígenas. E para a gente entender também um pouco desse cenário do Brasil, os territórios indígenas representam quase 14% do território nacional, e diante desse cenário carregam enormes responsabilidades, uma vez que protegem 80% da biodiversidade mundial, praticamente, e apenas 1% dos desmatamentos, segundo o relatório anual do MAP Biomas, são em territórios indígenas. Então, são territórios aí mais conservados, inclusive até mais que as unidades de conservação. E aí quero aqui trazer um contexto de atuação de base comunitária, né, relacionado à gestão ambiental e também essa importante política para os povos indígenas, né? Então, vou passar aqui por 4 importantes pilares, né, que fortalecem essas iniciativas de base comunitária relacionadas à gestão ambiental. A primeira, que é a etnoagroecologia e a etnoeducação ambiental, fortalecimento da cultura e revitalização de semente dentro dos territórios.
A etnoagroecologia é um conceito novo criado por pesquisadores indígenas Terena, que se trata da produção agrícola voltado com olhares específicos dos povos indígenas. Então, o povo Terena, dentro do Mato Grosso do Sul, tem discutido essas alternativas de como construir essa agroecologia dentro dos territórios indígenas baseado aos conhecimentos tradicionais agrícolas do povo Terena, né? E aí, diante disso, tem várias iniciativas que têm dado certo dentro do território Terena, que são iniciativas voltadas para a implantação de SAFs, iniciativas voltadas à produção de conhecimentos relacionados ao calendário agrícola. E aí, dentro dos territórios, também tem fornecido várias respostas para as crises ambientais, climáticas, sociais que a gente vem vivendo, né? E diante disso, em 2020, a gente iniciou uma iniciativa que se chamava Revitalização de Sementes de Etnovariedade, né? Então, foi feito um mapeamento de sementes tradicionais dentro do território para depois poder ser distribuído dentro do território também de uma forma de conhecer o que esses territórios têm produzido no âmbito de semente, né? E aí, associado a isso, obviamente, a implantação de SAFs, a distribuição dessas sementes, uma vez que os territórios e as aldeias terenas, elas são grandes detentoras desses conhecimentos relacionados à agricultura sustentável, à produção de alimento. Então, dentro do território terreno tem acontecido bastante esse cenário, né? E aí, um outro pilar essencial para a atuação dentro de um gestor ambiental dentro de uma terra indígena é uma educação etnoambiental, que são conceitos também que está sendo discutido dentro do povo terena, que se trata dos conhecimentos tradicionais associados a soluções baseadas na natureza, né? A enfrentamento das crises ambientais e climáticas dentro dos territórios, uma vez que são os que menos contribuem para o efeito das mudanças climáticas, mas são os principais afetados, né? Tanto pelas queimadas, pelas secas, isso a gente percebe em cenário nacional, né? Então, tem iniciativas relacionadas à etnoeducação ambiental, que são expedições que são feitas com jovens dentro das comunidades, na qual os principais professores, os principais detentores dos conhecimentos são os mais velhos, e esses momentos propiciam diálogos e troca de saberes relacionados ao manejo da flora, a entender um pouco a dinâmica daquela vegetação, a entender a época de colheita de sementes. Então, esse conceito de etnoeducação ambiental dentro dos territórios, ele se permeia por esses mundos de partilha e de construção de conhecimentos, principalmente, né? E além dessas iniciativas de coleta de sementes, expedições da matas, também são realizadas iniciativas voltadas para a produção de mudas, na qual as sementes coletadas são levadas para as famílias, distribuídas, e aí essas mesmas são produzidas mudas para que possam ser distribuídas dentro da comunidade, para que as pessoas tenham acesso, tenham conhecimento ao processo de produção de muda. E aí um outro pilar também relacionado à atuação que eu abordei um pouco dentro das terras indígenas é o fortalecimento da cultura, né? Porque para os povos indígenas é impossível pensar meio ambiente se não pensar cultura junto, né? As duas coisas precisam estar entrelaçado para que possam gerar ali respostas concretas para esse território, né? E aí, diante disso, tem uma iniciativa bem interessante, que se chama o Hanai de Caxé. São dias importantes dentro da cultura tradicional terena, que é o ponto que marca aí o início do ano, que marca a nova perspectiva de mundo, ideias para construir aí respostas para as crises. Então, esse dia, são dias que reúnem jovens e anciões para fazer uma reza, né? Onde os anciões passam a noite cantando para os encantados, para que eles possam
juntos ali construir respostas para os territórios, né? Então, é um dia muito importante que ele não está desassociado às iniciativas e à gestão ambiental dentro do território. Então, essas coisas, elas sempre caminham muito junto, né? E aí, diante disso, do que eu apresentei, essas iniciativas, elas refletem a âmbitos aí internacional, e aí no ano passado, essa iniciativa que eu faço parte, que se chama Organização Caianás, ela foi premiada como umas iniciativas que possuem respostas e soluções baseadas na natureza, né? Então, diante disso, recebemos aí um reconhecimento aí do Prêmio Equatorial no âmbito do Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, né, como uma iniciativa, e aí isso pôde fortalecer ainda mais essas atividades que já estão em curso e de uma forma que pudesse ampliar também para outros territórios, né? Então, acho que foi isso que eu preparei aqui para contribuir, e aí quero também deixar um chamamento para vocês conhecerem um pouco das ações dentro do site da organização, para que vocês possam também conhecer um pouco do que os territórios indígenas têm fornecido de resposta, do que os territórios indígenas têm fornecido aí de construção do conhecimento a partir de uma perspectiva mais de base comunitária, né? Então, da minha parte era isso. Muito obrigado aí por esses momentos, e é isso. Obrigado, Nerio, pela sua contribuição, trazendo um pouco do conhecimento aí dos povos nativos, né, dos povos indígenas para a gente, que são muito importantes. Para finalizar nosso momento de hoje, nossa mesa redonda, eu vou passar a palavra para a Higina, né? E lembrando que logo depois a gente pode abrir para sessões de perguntas, respostas entre o público do YouTube com os palestrantes. Tá, Higina? Pode falar. Boa noite a todos e todas, todos. Eu sou Higina Mota Salles, eu me formei em 2015 pela Uninasal, uma faculdade particular ligada à UNAM, Universidade da Amazônia, aqui em Belém do Pará. Eu me considero gestora ambiental de formação, porém eu prefiro me auto-identificar como uma educadora socioambiental, por escolha realmente, por convicção e tal. Mas, atualmente, eu tenho duas vias de vida, de trabalho, de utopia, enfim. Uma é onde eu trabalho há 7 anos como trabalhadora do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Eu coordeno um programa um programa estadual pela erradicação do subregistro civil e ampliação do acesso à documentação básica, de repente, que tem a ver isso com o que eu estou falando, quando a gente está falando de gestão ambiental. Mas eu costumo dizer que essa opção que eu fiz há 16 anos, quando eu entrei para o MOCAM, o Movimento Afrodescendente do Pará, que também é uma outra entidade que eu faço parte, entre outros, mas, assim, em 2013, eu iniciei a faculdade, eu fiz Sociologia na UFPA, mas aí, em 2013, eu fui fazer Gestão Ambiental, e a gente tinha um problema sério, que era depois, já por 2015, a gente formou um grupo que existe até hoje, que se chama Associação de Gestores Ambientais do Estado do Pará, que a gente chama de HEPA, é um grupo informal, mas que já existe desde 2013, 2014, por aí. Então, a gestão ambiental, para mim, me considero uma defensora de direitos humanos, ela é a utopia que todos os dias me faz ter coragem para não só ir trabalhar como uma gestora ambiental dentro do ambiente organizacional, administrativo, porque eu não crio soluções tecnológicas, eu não participo de nenhum projeto mais ligado a essa área aí da engenharia. Então, eu sempre costumo deixar isso bem claro, dizer de onde eu sou. Bom, eu sou uma negra, uma preta idosa, cheia de sonho, nasci no Quilombo, sou da periferia de Belém,
tenho muito orgulho do meu quilombo, da minha raiz, e estou engajada na luta. Por que a educação ambiental é importante para mim? É mega importante, porque é a educação ambiental que faz a gente refletir sobre o quanto é importante a gente mudar a nossa realidade, mudar o espaço que a gente vive, acrescentar, inovar no cotidiano do nosso fazer profissional, do nosso fazer articulador nas nossas comunidades, nos territórios de sustentação das nossas vidas, porque é lá que as coisas acontecem. Então, assim, já fiz um bocado de coisa, mas eu quero ressaltar para vocês que a minha atuação no campo, que eu quero dividir com vocês, ficar mais na assessoria a projetos, né? Eu, como uma integrante e dirigente do MOCAMBO, afrodescendente do Pará, eu faço muito que a gente chama de afroempreendedorismo, considerando que, para nós, essa categoria do afroempreendedorismo, não aquele empreendedorismo que incentiva gestores ambientais ou qualquer tipo de profissional que vai disputar, que vai concorrer dentro do mercado com os grandes empreendimentos. A gente sabe muito bem como é difícil. Então, o que nós trabalhamos são com comunidades quilombolas, nós trabalhamos com pessoas artesãs e principalmente mulheres, né? Nós incentivamos, participamos de cocriação de vários projetos, entre eles a gente tem um projeto que está sendo executado agora em 10 municípios aqui do estado do Pará, não apenas municípios quilombolas, de território quilombola, mas é importante dizer também nós temos vários núcleos e a oportunidade que a gente tem de garantir que a nossa ancestralidade ela nos ajude neste fazer quando a gente fala de cultura. O nosso colega falou muito bem aí sobre a cultura, como nós, negros e negras, trouxemos uma sabedoria popular, e a gente tenta juntar esta sabedoria popular com os conhecimentos acadêmicos, e por isso a gente dialoga com TANUNAI, a gente dialoga com o NAIA, que é o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, a gente dialoga com o Fórum de empreendedores que trabalham com a economia solidária. Nós participamos da elaboração da carta que a gente chama Carta de Belém, que foi entregue no ano passado, acho que outubro, final de outubro, novembro, justamente para os governos, apresentamos com as nossas propostas, mostrando o quanto nós, que estamos nos territórios de sustentação da vida, enquanto gestores, ambientalistas, como a gente se identifica, como nós, do nosso jeito, conseguimos dizer solução, apresentar solução para os grandes problemas que são trazidos não pelos agricultores familiares, nem pelos artesãos, nem por nenhum desses que produzem, mas pelos grandes empreendimentos, como nós temos, acompanho em Tomé Açu, o projeto eles lutam pela titulação das terras quilombolas, e lá nós temos pessoas que estão ameaçadas de morte. Por quê? Porque o Tendê, ele vem acabando não só com as relações entre as pessoas, mas também desalinhando, levando outros problemas
para os rios, levando o problema de saneamento para as populações que não dispõem na área rural de um projeto, né, de uma política pública para essa área. Então, assim, o que a gestão ambiental pode proporcionar dentro dos nossos projetos, tanto sejam os projetos que a gente incentiva a reciclagem, como os projetos que eu já falei para vocês, de, de manejo de pequenos, de ervas que curam, que a gente fala ervas que curam, mas na verdade são os remédios homeopáticos, e que a gente precisa também ter uma atenção, nós que somos gestores ambientais, precisamos ter uma atenção bem aguçada, porque em tempos de mudanças climáticas, nós somos muito afetados. Eu falo a partir desse lugar de mulher preta, de população quilombola, e que as mudanças climáticas elas afetam muito mais as populações originárias, nós que estamos nos territórios das águas, das florestas, a gente sabe disso. E nós aqui na Amazônia sempre dizemos o seguinte, nós gestores ambientais, vamos defender as pautas socioambientais nessa Carta de Belém, que eu falei ainda há pouco, nós entregamos, e eu representei os movimentos sociais, eu tive um orgulho grande, eu estou um pouquinho nervosa, porque eu não sei, estou falando com tanta gente aqui, né, a nível de Brasil, então dividindo um pouco do que a gente faz, do que a gente faz aqui, que a gente não faz as coisas sozinho. Então, assim, as nossas pautas, desde a luta contra as ferrovias que invadem os territórios quilombola, quanto os agrotóxicos, enfim, tudo isso a gente tem proposta, assim como as mini-indústrias, que a gente também propõe, mas assim, de preservação da nossa flora, de preservação do nosso ambiente, das nossas relações humanas. Eu acho que, para finalizar, muito dizer que as nossas relações humanas, elas precisam, eu penso que isso é inclusive revolucionário quando a gente pensa nessa racionalidade que a gente diz que nós seres humanos temos, e o mercado, o capitalismo, os negócios ilícitos, a impunidade, a evasão de dívidas e uma série de outras questões que são importantes para nós, enquanto gestores ambientais, também estarmos atentos. Por quê? E atentas, porque a educação ambiental, socioambiental, ela é uma ferramenta pedagógica. Eu assim, é uma ferramenta pedagógica que a gente pode passear por várias questões, seja pela certificação, pelo geoprocessamento, enfim, por várias, pelo tratamento dos resíduos sólidos. Então, essa é o meu principal, é a minha principal atuação, é usar o ativismo, é usar a nossa cultura, o nosso fazer, a nossa ancestralidade, para a gente chegar junto de outras pessoas e dizer o quanto é importante você ter uma visão mais ampla, o planeta Terra para nós, do que significa a água, o ar, a terra, as pedras, os pássaros, mas também nós queremos uma Amazônia de pé, não só com as plantas, não só, mas nós queremos uma Amazônia em pé com as pessoas em pé, com a gente, que nós que somos aqui mesmo, da base, que nós possamos, inclusive, ir para as universidades, ter as oportunidades, e aí a gente defende também dentro do projeto da atuação dentro do movimento social, dentro dos projetos que a gente defende, que a gente trabalha, que a gente divulga, seja através das nossas, dos cinemas que a gente faz na periferia, seja através das nossas rodas de conversa. Nós temos agora um projeto, que se chama Projeto Circuito
afro-amazônico, em sociobioeconomia, a gente divulga muito a autogestão, a gente trabalha, incentiva a solidariedade e colocar nos negócios, pensar numa economia em que a gente não possa colocar o dinheiro na frente do ser humano. Então, assim, capital para nós é uma coisa que destrói muito o nosso planeta. Então, quero agradecer muito mesmo essa oportunidade meio desengonçada de estar apresentando para vocês aqui o que eu faço. Eu não faço só, eu faço com várias pessoas que a gente trabalha junto, que a gente sonha junto. Porque o que a gente quer é o que a gente colocou na Carta de Belém, o que a gente quer é o que a gente propõe nos planos climáticos, quando a gente vai para as conferências, né? E é isso. E quero dizer também para vocês, que quem puder, tem um vídeo que foi produzido por algumas mulheres aqui no Nacional, produzido pela Articulação de Mulheres Brasileira, e, além de tudo isso, a gente trabalha também dentro deste universo, a gente tem uma preocupação em trabalhar esta violência adquirida não só pelos nossos corpos, por conta do mau saneamento, por conta de vários impactos negativos que a gente tem no nosso corpo, mas também trabalha a nossa cabeça. Então, este filme, este vídeo que eu estou indicando para vocês, se puderem assistir, se chama Mulheres e Suas Lutas na Amazônia. E lá vocês vão ver um pouco do nosso trabalho, lá vocês vão ver um pouco do que a gestão ambiental significa para nós. Educação ambiental é fundamental para nossa sobrevivência, vivência, bem-querer dos nossos territórios de sustentação da vida. E é isso. Muito obrigada, muito agradecida. Beijoca para todo mundo. Muito obrigado, Regina. Agora a gente vai passar para a rodada aí de perguntas que o Evandro coletou no chat. Evandro. Bom, pessoal, boa noite. Então, vamos lá. Primeiro, enfatizar aqui que agradeço a todos e enfatizar a todo mundo que a gente teve pessoal assistindo de vários estados, tá, gente? Então, anteriormente eu já tinha falado, né? Roraima, Amapá, Amazonas, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Alagoas, São Paulo, Tocantins, Recife, agora apareceu o pessoal do Paraná, apareceu também Rio Grande do Norte, então é muito legal isso que é o mais bacana dessa nossa ação, tá? Então, vocês que deram palestras foram vistos por gestores ambientais de vários estados do país, tá? Eu gostaria de pedir para o pessoal que está assistindo puder adicionar o Instagram da Anageia, tá? É só colocar lá o @Anageia, já vai aparecer, tá bom? O professor Paulo já largou, né, Paulo, o link de presença, né? Já tá lá, já, né? Então vocês já podem ir colocando a presença de vocês. E eu separei algumas perguntas aqui. Então a primeira do Carlos Henrique. Eu acho que foi com relação à palestra sobre mudanças climáticas, né? Ele perguntou o seguinte: dentro desse assunto que era as mudanças climáticas, né? Qual seria o papel e o desafio principal de um gestor ambiental? Então, essa foi a pergunta do Carlos Henrique. Então, vamos lá. Raimundo, acho que é com você essa, hein? Olá, boa noite. Está me ouvindo? Tá, pode falar. Então, dentro dessa perspectiva da pergunta, o principal desafio são achar soluções, né? Mitigação para cada cenário, porque você não pode, mesmo dentro de uma mesma região, cada território tem suas particularidades. Então, você tem que achar saídas, digamos assim, né? Mitigações personalizadas a cada território, entendeu?
Porque mesmo, vou dar um exemplo, temos a Mata Atlântica ao longo do litoral, né? Mas o que tem na Mata Atlântica no sul da Bahia é completamente diferente do que existe na Mata Atlântica aqui na cidade do Rio de Janeiro ou na Baixada Santista. Então, essas soluções pontuais e personalizadas é o grande desafio de todo gestor ambiental, no meu modo de ver, entendeu? Beleza, Raimundo? Obrigado. Apareceu alguém também do Piauí? Muito bom, muito ótimo isso, né? A próxima pergunta, eu acho que assim, gente, eu vou deixar para todo mundo que a Júlia Farias, ela não especificou quem era. Então, aí, quem dos palestrantes que quiserem responder, tá? A Júlia Farias perguntou o seguinte: existe algum programa para diminuir o desmatamento no mercado do agronegócio? Aí ela comentou que tem algumas empresas que possuem programa Soja Verde. E, bom, a pergunta dela foi essa, da Júlia Farias. Existe algum programa para diminuir o desmatamento no mercado do agronegócio? Então, algum palestrante aí se arrisca? Alguém, Silvio? Igna? Alguém se arrisca? Alguém tem algum tipo desse conhecimento? Eu também desconheço algum. Eu sei que tem algumas respondendo, mesmo não sendo palestrante. Eu conheço, assim, que tem algumas fazendas, alguns setores do agronegócio que estão muito focados nessa questão dos objetivos da Agenda 2030. É isso que eles utilizam como marketing e tal, né? Mas desconheço algum outro programa. Algum palestrante se arrisca? Então eu passo para a próxima. Eu conheço também, Evandro. Eu só conheço o Plano Nacional de Recomposição de Vegetação Nativa, né? Mas algo relacionado à redução e tal, eu desconheço, infelizmente, vamos ficar devendo essa. Não sei se meus amigos veteranos reconhecem, mas da minha parte, não. Olha, eu também, assim, tipo, o que eu sei que tem crédito para plano de emissão de gás carbono, né, que financia a tecnologia e tal, mas eu não vou me arriscar a ir mais longe, não, porque realmente essa é uma boa pergunta. O agronegócio diz que mitiga os impactos das mudanças climáticas, isso eles dizem. Agora, Acho que o Raimundo quer comentar alguma coisa? Alô? Sim, nesse sentido de, digamos, de mitigação na agricultura, né? Surge muito hoje no mercado a agricultura de precisão, que cada vez mais eles estão conseguindo tipo uma eficiência no uso do agrotóxico, né? Digamos assim, vamos falar o nome, né? Agrotóxico está bem focado nas plantas que estão doentes, não mais na plantação como um todo. Aí gera aquela, digamos, aquele resíduo de agrotóxico que pega em povos, aldeias, né? Quilombolas. Dentro do estado de São Paulo eu vi muito isso. Pessoal lá focado na agricultura de precisão, com drones, e também tem algumas certificações, tipo da FDA, que é equivalente à nossa Anvisa, né? Mas é uma agência americana, entendeu? E também eles estão divulgando muito o plantio, pecuária e tipo uma mistura de agrofloresta. Essa eu conheço. Então, aí isso também eles está sendo muito divulgado no interior de muitos estados. Sim. Até eu vi uma vez uma reportagem que quando o cara é grande e tem capital para isso, né? O próprio rejeito lá dos animais, ele faz um tratamento para servir de adubo, então vai reciclando e ele não tem mais que comprar certo tipo de fertilizante. Bom, minha experiência com essa parte do agro, né, aqui na Bahia foi através dos comitês de bacia, né, em que nós participávamos como técnicos do órgão
gestor, né, ambiental, e nós tivemos, através do comitê, o contato com a IBA, que é a associação aqui do oeste da Bahia, em que eles participavam, né, dessas discussões da gestão, né, da água. E nós percebemos, né, durante esse período, os conflitos, né, existentes entre as comunidades tradicionais, as comunidades que detinham determinadas territórios ali e também áreas de grande importância nas veredas, próximos a terras férteis, né, ali, e eles eram, assim, muitas vezes encontrou muitos conflitos, mas dizer que, não querendo defender, mas a participação deles existiu durante esse período que a gente teve essas cidades do oeste da Bahia e várias regiões aqui da Bahia. E outra experiência foi também com a educação ambiental, e aí eu queria ligar com a fala do companheiro quando ele falou sobre o sul da Bahia, em que a gente aqui construímos a primeira digamos, CIEAS, né, que era a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, e aí gerou toda a política de educação ambiental para as cidades do interior da Bahia. E o poder de divulgação também foi usado por nós, né, nesses territórios em que o agro também participava, né, detinha, né, todo um poderio, né, principalmente no oeste da Bahia. Mas dizer alguma coisa sobre o agro eu me recuso, me limito, né? E é isso aí, minha colaboração. Beleza, então, gente, vamos continuando aqui. A Letícia Tawane de Oliveira, ela perguntou, ela também não direcionou a pergunta, mas eu acredito que foi alguém dos palestrantes que comentou os objetivos do desenvolvimento sustentável. Aí ela colocou assim: o senhor acredita que o Brasil conseguirá cumprir essas metas de desenvolvimento, dos objetivos do desenvolvimento sustentável? Eu não lembro quem falou, mas essa pergunta foi direcionada. Acho que foi o Silvio, né, Silvio? Foi eu que falei. Eu venho acompanhando, para entender, né, que lá atrás nós tivemos uma conferência em que os países se comprometeram em reduzir a sua pegada ambiental, né? E aí foram criados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a partir da ONU e da Comissão de Meio Ambiente. Os países se comprometendo, eles deveriam, a partir dali, começar a desenvolver políticas, né, no seu país de redução da emissão, no caso, de CO2, dos combustíveis fósseis. E no Brasil, eu digo assim, a nível Nordeste, nós estamos percebendo uma política muito forte em relação à questão da energia solar, né, fotovoltaica, o crescimento, né, já temos um potencial significante na Bahia, em algumas cidades aqui do interior da Bahia, a eólica também, né, parques eólicos, inclusive nós trabalhamos de uma rota que é a BR, e a gente vê passar aqueles grandes... É um impacto incrível, né, para as pessoas, que eles percebem o tamanho daquelas hélices e aquele porte todo. E algumas comunidades elas estão sendo beneficiadas com essa implementação, mas também a gente precisa discutir essa questão também dos impactos que são produzidos nesses ambientes. Então, nós estamos percebendo que com a política, e aí a gente precisa discutir sobre essa questão da política de desenvolvimento sustentável no Brasil. Inclusive, essa semana aqui, a ministra Marina Silva esteve aqui em Salvador, e nós devemos ir para a COP, né, para discutir também, tentar discutir essas questões, porque o governo ele precisa também se integrar a essa necessidade do desenvolvimento sustentável, dos objetivos, e a gente percebe que o grande trabalho que a ministra Marina Silva precisa, né, vencer
essa integração entre os ministérios para toda uma implementação realmente dos alicerces da sustentabilidade, né? Então, nós aqui, por exemplo, no trabalho que nós fazemos de educação ambiental, de cultura, com a questão histórica, a gente vem tentando resgatar e trazer para essa população esse conhecimento para que a gente possa também colaborar. E aí, a nível micro, essa pegada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente reduz também em casa a questão do consumo de água, uma série de outras questões que são necessárias para que a gente mude, né, e faça com que essa política dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também seja implementada na nossa casa, nas instâncias municipais, estaduais e do Brasil, com essa política que eu falei, que é necessário para o país, retirando os combustíveis fósseis, né, e essa pegada. Eu trabalhei na Petrobras durante um período, então vi todo o processo, o impacto, muitas vezes, que com um derramamento de petróleo em determinadas regiões, mas o papel importante da Petrobras, né, ela precisa se transformar nessa empresa macro de energia, né, e que não impacte tanto, e eu sou contra o combustível fóssil, né? Então, assim, a gente tem 1001 forma de nos mantermos, né, no planeta sem tantos impactos, sem tantos problemas. Então, a gente espera no futuro uma melhor, mais projetos, né, que impactem menos. É isso. Quem levantou a mão? Igna? Então, eu vejo assim, eu vou me arriscar aqui e fazer um comentário, né? Assim, o objetivo do desenvolvimento sustentável, ele é, acima de tudo, um plano global para ações que venham eliminar a pobreza, fome, né? Promover habitabilidade, promover sociedades inclusivas e pacíficas até 2030. Pelo menos é isso que eu escuto. E aí, eu vejo um outro lado também para contribuir aí, que é o da segurança alimentar. No Pará, pelo menos, eu vejo assim que aumentou bastante os quintais, as hortas, cultivo de hortas sem agrotóxico, mas assim, coisas para a população, entendeu? Digamos que coisas pequenos produtores, pessoas que estão fazendo para sustentar a sua vida. O que a gente defende? Diz assim, bom, vamos fazer um incentivo às hortas verticais. Se você gasta R$3, R$4, R$10 para você ir na feira todo dia comprar lá a sua... E aí você não tem essa nossa realidade aqui, para quem vive nos ambientes mais urbanos, periurbano e tal, que tem mais dificuldade de plantar e tal. Então, você economiza, além de você estar contribuindo para esta meta, né, a gente também está reduzindo a pobreza, porque você está fazendo com que as pessoas acessem uma alimentação mais saudável. Assim, era mais isso que me veio à cabeça, né? Essa questão da desigualdade, dessa degradação ambiental aí que o colega falou, eu já deixo para os que trabalham com essa área de petróleo, Eu gostaria de acrescentar mais alguns. São 17 itens, gente. Então, vai desde a educação, né, até... Tá? São vários itens. E, assim, puxando para o trabalho que a gente desenvolve em relação à formação dos jovens com cartas para o futuro, mas fazendo no presente determinados projetos dentro da escola. E a gente pode perceber também que os governos, pelo menos aqui, a gente está trabalhando a agricultura familiar, né, que está sendo de grande impacto nessa produção para o mercado, inclusive tirando da gente, né, esses alimentos com agrotóxicos que chegam à nossa mesa, né? Então, uma das políticas, tá? Um dos objetivos. Então, a gente tem a educação, tem vários outros. Então, o governo, eles precisam conseguir compreender isso e começar a desenvolver dentro dos seus estados
essas possibilidades que gerem realmente e a gente consiga alcançar esses objetivos até 2030. Que esse é um o ponto principal, né? Chegar até 2030, reduzindo isso tudo e produzindo novas políticas sustentáveis para o nosso país. É isso. Beleza, pessoal, vamos dando continuidade aqui. O Tarcio Oliveira, ele perguntou, acho que foi para o Neiriel daí, né? A agroecologia seria uma aliada da gestão ambiental na busca por um desenvolvimento sustentável? Com toda certeza, né? Principalmente no que tange ali a vários contextos dos territórios, né? A agroecologia é uma das principais ferramentas para a autonomia e para a produção de alimentos e geração de renda desses territórios. Então, ela se torna uma ferramenta fundamental. Ela não é um conceito pronto, né? Ela não é uma coisa pronta, mas é uma coisa que se constrói no dia a dia e, a partir dela, é possível gerar esse cenário dito sustentável, né? Embora a gente barre em vários gargalos, tais como as pressões dos territórios, a presença de agrotóxicos e tal, mas ela sim se torna uma ferramenta, ela é uma ferramenta importante aí para o desenvolvimento sustentável desses territórios, né? Beleza, Neiriel. Pessoal, então, quem está assistindo aqui, novamente se inscrevam, tá? O Paulo já colocou ali no início o link para a questão da presença, tá bom? O certificado vai ser mandado por e-mail, mas ele vai demorar um pouquinho para ficar pronto, tá? Vamos lá para outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Pergunta da Taine Cristina Barbosa Rodrigues. Pergunta ao Silvio. Como foi o processo de implementação desse projeto nas escolas? Como foi esse contato para que as escolas aceitassem a proposta? Silvio, com você. Pronto. Eu, quando me formei em gestão ambiental, éramos 28 alunos aqui em Salvador, e eu optei pela educação, a educação ambiental nas escolas. Fui o único do grupo. E logo em seguida, eu desenvolvi aqui nessa região oeste de Salvador, tá? Que já chama-se Subúrbio Ferroviário, o projeto A Ser Vivo, História, Cultura e Ambiente. E nesse projeto, nós tínhamos o contato com essas escolas. E, na maioria delas, aceitavam a proposta do desenvolvimento justamente desses itens que são essenciais, são aspectos essenciais para a nossa região. Então, tem ali um cartaz atrás que a educação, né, é a única forma política da gente, né, conseguir alcançar determinado nível e de libertação, inclusive. Essas escolas permitiram o nosso acesso e, a partir daí, nós começamos a fazer trabalhos dentro da escola, de palestras inicialmente. Depois eu passei no concurso do Estado como professor da educação profissional e a gente começou a ampliar mais ainda, porque o educador que ensinava comigo, ele ensinava também em outra escola. Então, ele percebia a dinâmica do projeto e convidava a gente a desenvolver em outros lugares. Então, nós começamos a fazer isso aqui na região do oeste da cidade e depois, posteriormente, eu fui para a região metropolitana, que foi a cidade de Camaçari. E aí nós realmente desenvolvemos todo esse trabalho das brigadas. E eu quero dizer que eu falei pouco sobre a brigada ambiental. A brigada ambiental ela vai atuar nos parques aqui da cidade de Salvador e também da região metropolitana, quiçá no estado, né, se a gente conseguir alcançar. Já temos alguns contatos com universidades que desejam desenvolvê-lo. Esses jovens eles vão ser proativos nessa questão da educação ambiental, de formação dentro das escolas, da multiplicação do projeto, da sua reimplementação, das publicações necessárias, da comunicação que a gente está fazendo aqui a nível nacional, gente. Isso é um momento tão importante, né? Da gente alcançar determinados níveis em que a gente realmente implemente a educação ambiental como objetivo do desenvolvimento sustentável. Então, o projeto ele se deu a partir desses alunos que foram sensibilizados dentro das disciplinas, né, que foram muitas disciplinas,
eu atuo, saúde do trabalhador, impactos e aspectos ambientais, controle ambiental, gestão ambiental, sustentabilidade. Todas essas disciplinas a gente atuava dentro de determinados cursos, que é a administração, logística, segurança do trabalho, o curso de meio ambiente. Então, eu volto para a Brigada Ambiental. No curso de meio ambiente, nós conseguimos formar um grupo grande em que eles vão, a partir desse ano, começar a desenvolver dentro da escola. Hortas, a gente começou no ano passado, 2021, 2023, melhor, hortas, plantas fitoterápicas, atividades com elas, a trilha ecológica que a gente faz dentro do ambiente da escola, que foi uma das ideias, a coleta seletiva, jardinagem, que eu tomei o curso pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, uma série de possibilidades de desenvolvimento de trabalhos. Esses são alguns pontos essenciais dentro da escola. E essa multiplicação vem acontecendo, porque esses jovens, eles vão tendo esse contato e vão querendo se inserir, não só do curso de meio ambiente. O papel da gestora da escola é muito importante para o desenvolvimento dos projetos. Então, nós tivemos uma boa relação nas escolas que nós tivemos. Agradecer a professora Cíntia Alves, da escola lá de Camaçari, professora Verônica aqui em Salvador, professora Patrícia, professor Sérgio Nogueira, também aqui de Salvador, que abriram as portas para o projeto e a gente começou a trabalhar com esses jovens. O contato com os professores, funcionários, eles vão compreendendo toda essa dinâmica. Então, existe todo um procedimento metodológico desde o primeiro ano até o terceiro ano do curso profissional. E aí, quando eles chegam no final do curso, eles precisam estagiar, eles desenvolvem o TCC, construindo conhecimento científico a partir de toda a atividade que ele fez durante esses 3 anos. Ele depois também tem a experiência do treinamento ali fora da escola e também essa multiplicação que a gente deseja fazer a partir desse momento, que ele sai para fazer o Enem, se forma e ele volta para o projeto para dar palestras sobre algum NR, sobre a questão ambiental, né? Então, esses cursos são muito importantes dentro do projeto e as escolas foram bastante importantes. Então, a gente precisa fazer com que esse trabalho chegue a outros rincões e que a gente consiga fazer essa multiplicação, realmente, que é um dos fatores muito importantes, né? Eu vejo jovens que, professor, não estou afim desse curso, e, de repente, quando ele entra no projeto, ele já vislumbra um outro horizonte, e mesmo que ele se forme naquela área, ele já tem a luz do que ele vai fazer na faculdade. Então, assim, o projeto, ele, como eu vou trazer mais um item que é citado no projeto, que é a fala da ministra Marina Silva, que ela fala sobre sonháticos, né? Então, assim, nós somos os ecochatos daquela época, de 86, com Chico Mendes, né? E hoje, né, além de sonháticos, nós somos futuristas em relação a essa questão ambiental. Esperamos a gente reduzir, né, acredito, né, até determinado tempo, essa pegada para que a gente consiga sobreviver nesse planeta. Então, é essa a nossa contribuição, né, que a gente faz aqui como micro. Nós somos um grão de areia, né, com toda a humildade, mas a gente necessita também, né, de apoios, uma série de coisas que eu acredito que todos os projetos necessitam. É isso, gente. Obrigado. Vamos lá, gente. Então, continuando aqui, tem só mais algumas perguntas, tá, gente? Daí a gente vai encerrar. Mas antes, só de continuar a pergunta, o Caio César Gonçalves Brandão perguntou se poderia abrir uma reunião para discutir as dificuldades da classe. Caio César e demais pessoas que estão assistindo, quinta-feira vai ser mais ou menos essa a ideia, tá? Que a gente vai fazer na quinta-feira. A gente vai discutir muito sobre o gestor ambiental quanto o profissional. Então, já fica aí o convite para todo mundo, tá? A próxima pergunta é da Maria Eduarda Miranda. Ela pergunta ao Felipe: poderia falar um pouco mais sobre a conexão entre gestão ambiental e marketing verde? Para você conseguir vender serviços de gestão ambiental, você obrigatoriamente precisa saber alguns princípios do marketing verde. Por exemplo, né? Gatilho mental, que é uma estratégia do marketing verde
que visa a persuasão do público do cliente. Em linhas gerais, é isso. E para saber negociar também, não precisa ser uma especialista em marketing verde, mas alguns princípios de negociação e persuasão e convencimento são essenciais para conseguir atingir o seu público, o seu mercado. Beleza, então. Obrigado, Felipe. Maria Eduarda Miranda também perguntou para o Neiriel. Poderia falar um pouco mais sobre as práticas socioambientais tradicionais indígenas, citando exemplos práticos? Maravilha. São as mais diversas, né? A gente pode citar aqui. Por exemplo, a gente, enquanto povo indígena terena, uma das práticas de cuidado da nascente, por exemplo, é feito por um guardião, né? Então, as nascentes têm os seus donos, as nascentes têm os seres que ali a protegem, né? Então, é um clássico conhecimento que eu gosto de sempre compartilhar, do que se trata aí, o conhecimento da flora, da fauna, a flora e o ser que integra ali, que somos nós, né? Existe uma entidade que cuida das nascentes e que esse lugar precisa ser preservado para a manutenção desse ser ali. E aí acredita-se, né, dentro dos conhecimentos terena, de quando esse lugar é perturbado, esse lugar é desmatado, quando existe alguma atividade de destruição daquele local, esse ser ele migra e aquela nascente ela deixa de brotar água, né? Então isso acontece, isso é muito presente dentro dos territórios terena, principalmente nas áreas que existe nascente, que estão sob posse do latifundiário, né? Então essas nascentes estão secas e aí a gente consegue associar bastante essas práticas socioambientais de cuidado que os povos indígenas têm em relação ao meio ambiente, à natureza e à água, né? Então, acho que esse é um exemplo clássico que eu gosto de sempre trazer quando se trata disso. Eu posso dar uma colaboração? Claro. Pronto. Parente, eu sou também, na minha raiz, Quiriri, aqui, da Bahia. Também nós tivemos um contato através do grupo de estudo da UFBA, da Faculdade de Direito, que é o grupo de estudo sobre direito ambiental, sobre direitos humanos e principalmente das comunidades tradicionais, comunidades originárias. Nós tivemos um grande contato com a comunidade Tupinambá, em Olivença. Nós fizemos toda uma imersão dos estudantes dentro da comunidade, em que eles perceberam, né, essa relação e essa importância, né, da floresta de pé, toda a cultura existente, né, do povo Tupinambá. E, inclusive, os estudantes vêm para a universidade também, né, fazer suas pós-graduação, mestrado e doutorado. A Faculdade de Direito abriu essa possibilidade, que foi muito importante, né, para que a gente possa entender os direitos ambientais, os direitos humanos, né, essa relação, e trazer justamente para dentro da sociedade essa discussão. Então, por outro lado, também eu trago a cultura africana, né? Eu sou também, né, da religião afro-brasileira, e nós temos aqui um parque bastante importante, que é o São Bartolomeu Pirajá, em que essa é o parque sagrado, tá, das religiões afro-brasileiras. Então, a relação daquele elemento da cachoeira, da floresta com os orixás é de vital importância. Então, quando eu trago a educação, quando a gente traz a educação, né, como você, companheiro Periel, como formadora, né, dessa construção dessa nova sociedade, desse respeito, inclusive, pelas nossas culturas, né, pelas nossas expertises, né, dentro da floresta, a gente traz e precisa essa imersão, não o contrário, né? A sociedade precisa fazer a imersão, né, para entender que se desligaram,
se desligaram do que é essencial. É isso. Colaboração. Obrigado, Silvio. Então, gente, tem mais uma última pergunta que é para a Igna. Aí nós vamos encerrar. Eu sei que tem mais pessoas que colocaram perguntas aqui, só que o nosso tempo está acabando. Então, agradeço a pergunta da Lauri Malan. Agradeço, mas hoje não dá mais. Amanhã apareça de novo. Daí nós conseguimos responder, tá bom? E assim, pessoal, só uma última fala minha. Eu peço que vocês aí adicionem o Instagram da Anageia, que é hoje a Associação dos Gestores Ambientais do Brasil, tá? É só colocar lá @Anageia, já vai aparecer o Instagram. E quem quiser também fazer parte do grupo de WhatsApp dos gestores ambientais, também a nível nacional, eu já deixei meu contato aqui no link do YouTube. Peço que participem também, que são hoje 2 ferramentas de luta que nós temos. Quer falar alguma coisa, Paulo? Não, a Igna está com a mão levantada, acho que ela queria contribuir na questão anterior. Ah, tá. Igna, pode falar. Não, gente, não, tá de boa. Vamos. Tá de boa, vamos encerrando. A gente retorna amanhã. Não, tem uma pergunta para você, daí você já fala tudo, tá bom? Ué? Tem uma pergunta para você aqui que é o seguinte: o que esperar da COP 2030 aí no Pará? Qual que é a percepção de vocês? Aí você responde essa e já faz o comentário e peço desculpa, não tinha visto. Vai lá, a palavra é sua. Eu vou responder como uma gestora ambiental, como uma militante do movimento social. A COP, por si só, não vai dar em nada, porque ela é apenas um balcão de negócios para nós. Porém, a gente tem que saber aproveitar também as oportunidades para a gente poder trocar experiência, para a gente oportunizar um momento onde a gente pode ter um mundo olhando para a gente. E a gente, na Amazônia, a gente sofre com um dilema muito grande, porque a gente tem que se debater com os de fora e com os de dentro, porque a gente tem uma relação entre Norte e Sul também, aqui no Brasil, que ela não é muito favorável também. E aí eu não vou me estender muito, mas assim, nós que temos políticas públicas, quando vem para a Amazônia, ela vem meio que uniformizada, vem meio que padronizada. Nós temos também a COP, nós fizemos um ensaio aqui de uma coisa que a gente chamou de COP comunitária, a pororoca jurunense, foi de um bairro, um produto nosso. E a gente descobriu o seguinte, que as pessoas não sabem o que é COP, que elas não estão nem aí para a COP, mas que nós precisamos trazer isso à luz. Então, para nós da Amazônia, para nós do Brasil, para nós, acho que é importante, principalmente para a gente mesmo que está aqui, populações originárias, quilombolas, a gente mesmo que está aqui no chão mesmo, sabe, gente, no chão do território, a gente precisa se dar conta, enquanto gestor ambiental, que a gente precisa saber de um pouquinho de cada coisa, porque a nossa pauta é muito extensa, que vai desde a defesa do território quilombola, do território indígena, que é penetrado pelos grandes empreendimentos, ferrovia que arrebenta com a gente. Então, a COP, ela pode ser um momento, espaço, sim, da gente estar fazendo o nosso grito, fazendo ecoar. Mas também nós temos uma coisa chamada Cúpula dos Povos, que eu acho que é importante, acredito que seja importante, muito mais importante para nós, porque a COP não vão nos ouvir, mas nós precisamos nos ouvir. O Brasil, nós brasileiros e brasileiras precisamos nos ouvir, porque, como alguém falou aí, nós não somos iguais, nós vivemos em territórios muito diferentes, enfim, nós somos, mas nós precisamos de uma política pública que possa nos acolher cada um no seu contexto, É isso, gente, eu acho que, não sei se eu respondi, mas a COP é importante também, né? O Paulo, então, acho que é isso, passo a palavra para você.
Bom, gostaria de agradecer a todos os palestrantes e a todos os presentes do canal do YouTube. Acho que esse momento inicial deste evento foi muito interessante, muito importante. Amanhã voltamos no mesmo horário, às 19 horas, para novas palestras. Mais uma vez, agradeço a todos no YouTube e a vocês, palestrantes, por contribuírem aí com todos os seus conhecimentos. Obrigado e até mais.